E a gente começa falando de uma notícia, de um caso que aconteceu aqui no Brasil e ganhou destaque internacional. Hoje, a comissão externa da Câmara, destinada a acompanhar e fiscalizar as circunstâncias do assassinato do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Phillips, aprovou uma série de requerimentos. E entre eles, uma visita à região do Vale do Javari, no Amazonas. Yasmin Costa chegando ao vivo com os detalhes para a gente dessas decisões, desses requerimentos. Oi, Yasmin, boa noite. A comissão já definiu quando vai ser essa visita? Oi, Lívia, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Já definiu sim, na próxima semana os deputados devem visitar essa região do Vale do Javari para acompanhar as investigações a respeito do assassinato de Dom Phillips e também de Bruno Pereira. Hoje foi a primeira reunião dessa comissão externa criada aqui na Câmara dos Deputados justamente para acompanhar essas investigações e, como você disse, hoje também foi aprovada uma série de requerimentos já nessa primeira reunião. O que os deputados aprovaram? Aprovaram a criação de audiências públicas para ouvir representantes dos povos indígenas, da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que é a Univage, uma associação que representa aquela localidade onde ocorreu o assassinato dos dois homens, e também autoridades como o Ministério, como o ministro da Justiça, diretor da Polícia Federal, presidente da FUNAI. Todos esses requerimentos foram aprovados hoje. Além disso, os deputados também aprovaram um requerimento que pede que as autoridades de segurança garantam a maior segurança e integridade dos representantes da Univaja, que atuam naquela região e também, inclusive, haviam já denunciado irregularidades que ocorriam ali nas terras indígenas por onde eles circulam. Inclusive, os parlamentares também querem analisar denúncias que foram feitas pela própria União dos Povos Indígenas do Vale do Javari antes mesmo do assassinato de Dom Phillips e também de Bruno Pereira. Inclusive, Lívia, há também uma comissão lá no Senado, criada também para analisar esses dois assassinatos, mas a comissão lá do Senado também quer investigar o aumento no número de casos de criminalidade ali na região amazônica. Então, a comissão aqui da Câmara também vai atuar em conjunto com a comissão do Senado Federal. E lá na comissão do Senado Federal, as primeiras audiências já começam a acontecer amanhã. Os parlamentares vão ouvir representantes da Univage, a União dos Povos Indígenas, lá do Vale do Javari. Essa audiência, essa oitiva, melhor dizendo, pode ser virtual por conta da dificuldade ali de locomoção. A gente está falando de uma região de difícil acesso, até por isso foi também difícil localizar os corpos de Dom Phillips e também de Bruno Pereira. Essa associação pode ser ouvida de forma remota. E há grande expectativa de que o ministro da Justiça, Anderson Torres, também compareça amanhã, no período da tarde, nessa comissão lá no Senado Federal. Segundo o relator da comissão, o senador Nelson Trade, o ministro da Justiça já se mostrou ali disponível para apresentar qualquer tipo de esclarecimento que os parlamentares quiserem acerca desse assunto. Então, a expectativa para amanhã é que o ministro da Justiça venha aqui e o trabalho da comissão da Câmara e também a do Senado caminhem juntos. Eu volto contigo, Lívia. Estou ressaltando, para deixar bem informada a nossa audiência, né, Yasmin, que essa participação na audiência do ministro da Justiça, Anderson Torres, foi aprovada, foi liberada, anunciada por meio da aprovação de um requerimento com convite para a participação dele, não uma convocação. Portanto, ele não é obrigado a comparecer. Obrigada pelas informações. Mais notícias é só nos acionar. Bom trabalho aí para você. Hora então de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Conosco hoje Ricardo Salles, Rodrigo Constantino e Miguel Daúde. Ótima noite a vocês. Obrigada pela participação, pela presença mais uma vez. Salles, começo com você, como nos trouxe aqui a Yasmin. Câmara e Senado com comissões, duas comissões instauradas especificamente para investigar sobre a criminalidade na região norte, principalmente na região da Amazônia, depois dos assassinatos do indigenista e também do jornalista britânico. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também está investigando esse caso. É importante que o Legislativo também se envolva nessas discussões, faça essas investigações para melhorar, talvez, até a própria legislação nesse sentido?
Bom, boa noite, Lívia, a todos. Bom, de fato, essa investigação sobre a criminalidade na fronteira ali do Brasil com o Peru, sobretudo aquela derivada do tráfico de drogas, ela seria muito interessante se ela começasse rastreando da onde saem as drogas, aquelas que passam pela fronteira e vão chegar lá no Leblon, Ipanema, onde está boa parte desses críticos da política ambiental, da parte da repressão policial e tudo isso, que são verdadeiramente os grandes consumidores, né, dessas drogas. O pessoal da esquerda caviar são os consumidores dessas drogas que entram através das nossas fronteiras. Então é importante para acabar logo com a hipocrisia, porque quem incentiva o tráfico de droga que acontece na região são os consumidores dos grandes centros urbanos. Isso em primeiro lugar. Segundo, também para melhorar as alternativas de emprego e renda para aquela região, poderiam cobrar, né, dos Estados Unidos, por exemplo, os 20 bilhões de dólares de crédito carbono que o Biden prometeu e não pagou, os 394 bilhões de dólares que os europeus, aliás, a Alemanha agora retomou, aumentou a exploração de carvão. Então tem que parar com essa hipocrisia sobre o território amazônico, que esse pessoal vive dando palpite em coisa que não conhece, não é? E focar naquilo que interessa, melhorar o padrão de vida das pessoas, combater a criminalidade, secando quem consome as drogas e, evidentemente, há que se lamentar a morte dos dois, do Dom Phillips e do Bruno, o funcionário da FUNAI, e, evidentemente, apurar a exaustão, comprovando a autoria dos crimes e punindo, mas não deixando de indicar que, efetivamente, há todo um incentivo a essa criminalidade na fronteira, que, basicamente, são muitos dos que criticam a turma da esquerda caviar, que consome essas drogas todas aí. Agora, Constantino, como a Yasmin também explicou para a gente, na Câmara foi aprovado entre os requerimentos que foram discutidos e aprovados essa visita de um grupo de parlamentares dessa comissão ao Vale do Javari. E como ela explicou no finalzinho também, no Senado é esperada a participação numa audiência pública do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para falar sobre a criminalidade na região. Lívia, boa noite a todos. Isso aí é palanque eleitoral, né? Esses parlamentares estão querendo explorar a morte desses dois indivíduos de maneira política. É óbvio que se trata disso. Então, não é adequado. Agora, se a preocupação legítima for melhorar a questão da segurança na Amazônia, e aí deveria ser no Brasil inteiro, né? Porque ainda morre muita gente no Brasil por homicídio e tudo mais. Só tem duas formas. E veja que, no caso da Amazônia, parece que até os parlamentares da esquerda se deram conta disso. Policiamento ostensivo, curiosamente são os mesmos que não querem polícia nas favelas cariocas, né? É uma incoerência. E combater a impunidade. Ou seja, quando tiver crime, tem que punir de forma severa o criminoso, em vez de adotar um discurso de vítima da sociedade ou meninos sequestradores, como fez o ex-presidente Lula, né? E tem que ter policiamento ostensivo. É isso que combate a criminalidade na Amazônia e no Leblon, e no Rio de Janeiro, e em São Paulo, em todos os lugares, né? Então, se essa visita, essa viagem dos parlamentares servir para constatar essa obviedade ululante, menos mal. Mas acho difícil porque está tudo eivado de muita hipocrisia. Agora, Miguel Daúde, que medidas práticas poderiam ser adotadas tanto pelo Congresso Nacional, até como por outros órgãos do Poder Executivo, pelos governos dos estados da região, pelo governo federal? Que tipo de medidas poderiam ser adotadas para tentar resolver esse problema, como o Salles narrava aqui, um problema histórico da violência nessa região do país, na divisa com o Peru? Bem-vindo mais uma vez, Daúde, boa noite. Boa noite, Brau, boa noite a todos. Brau, o Ricardo Salles sempre comentou aquela região ali, não é de hoje, já há algum tempo ele falava que precisava de investimento. Então, acho que o diagnóstico da região está feito, né? É a questão de agir. Agora, não tenha dúvida, Brau, que essa investigação dessa comissão é palanque político e não vai resolver nada. Eu vou dar um exemplo. A CPI, né, que foi feita da pandemia, chegou em que conclusão? Nenhuma, zero de conclusão. Essa investigação, ela quer realmente, esses parlamentares, um palanque político a 3 meses das eleições. Então não tem sentido nenhum, eles não podem fazer absolutamente nada. O que pode ser feito, respondendo objetivamente sua pergunta, o diagnóstico está lá. Você tem que combater o tráfico, você tem que combater o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, a pesca ilegal. Você tem que combater isso. Então, é uma ação de fiscalização. Para isso, precisa de dinheiro.
né? Se todo mundo quer que nós preservemos a Amazônia, nós precisamos de recursos para isso. Então, o diagnóstico está aí, é questão de você apoiar, né, e implementar as medidas que já foram feitas. Nesse sentido, eu vejo essa comissão, né, de investigação um tremendo palanque eleitoral em momento errado. Eu não gosto disso, como foi a CPI da pandemia, que nada apurou, não chegou a conclusão nenhuma, só serviu para os discursos inúteis dos parlamentares que não nos levaram a lugar nenhum.